Olá, gente! Na nossa aula de hoje, vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento no que diz respeito à questão ambiental. Assunto que tem sido tão falado nos últimos anos e que ultimamente tem aparecido em tantas provas de vestibular, não é mesmo? Você já deve ter assistido em algumas outras aulas, ao longo do seu percurso de estudos, várias coisas sobre a questão ambiental. O foco da nossa aula de hoje é relembrar o conceito de desenvolvimento sustentável e relembrar um pouquinho as principais conferências em defesa do meio ambiente que ocorreram e o que saiu em termos de produção, em termos de orientações, em termos de mudanças possíveis dessas conferências. A gente teve aí recentemente a Rio+20, que lhe trouxe à tona a questão ambiental aqui no Rio de Janeiro, colocou o Brasil no centro das discussões no que diz respeito à questão ambiental, e hoje a gente vai destrinchar um pouquinho isso daí para que você possa estar seguro caso alguém lhe pergunte qualquer coisa referente a isso, ok? Quando a gente fala, vamos aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento no que diz respeito à questão ambiental, na verdade, a questão ambiental ela é uma questão que vem gerando preocupações a nível global há muito pouco tempo, tá? Na verdade, a gente pode falar em mais ou menos 4 décadas, o período em que as questões ambientais vêm sendo discutidas. Por que em 4 décadas? A gente tem aí como marco inicial das discussões mundiais no que diz respeito à questão ambiental a Conferência de Estocolmo, em 1972. O que significa que, antes disso, e aí se a gente for voltar aí à era da primeira Revolução Industrial, que é meados do século XVIII, desde então, a gente tem um nível de produção intenso. Esse nível de produção intenso, ele implica numa emissão muito grande de gases poluentes. A gente não pode esquecer que a Revolução Industrial ela marca o advento da máquina a vapor. Essa máquina a vapor ela utiliza como combustível o carvão mineral. A queima do carvão mineral produz calor, que gera o vapor, que faz a máquina funcionar. E a queima do carvão mineral, por ser um combustível fóssil, libera grande quantidade de gás carbônico. Então a gente está falando que desde meados do século XVIII, a gente tem grande emissão de gás carbônico através da produção que só aumentou desde então. No final do século XIX, houve uma mudança na principal fonte de energia, onde ao invés de ser utilizado principalmente o carvão mineral, passou-se a ser utilizado principalmente o petróleo. O que significa um impacto ambiental um pouquinho menor, mas a manutenção de uma grande emissão de gás carbônico. Então a gente está falando de uma produção que vem crescendo, que vem comprometendo a qualidade do ar. Essa produção crescente, ela utiliza cada vez mais recursos naturais como matéria-prima. Essas matérias-primas, elas têm sua origem na natureza, seja minérios, seja produtos vegetais, e que essa produção cada vez maior, requerendo matéria-prima em quantidade cada vez maior, significa um desmatamento cada vez maior, uma perda de solos cada vez maior, solos que precisam produzir alimentos para uma população crescente, solos que precisam produzir matéria-prima para atividade industrial crescente. Diante disso, a gente tem aí, então, ao longo da história, um impacto cada vez maior do homem sobre o meio ambiente. Esse impacto, ele só conseguiu, de fato, reunir alguns países e envolver uma discussão a nível global em 1972, em Estocolmo, quando daquela conferência chegou-se à conclusão de que a produção era a principal causa da degradação. Diante dessa conclusão, ficaria a questão:
A população cresce cada vez mais. A busca pelo lucro é cada vez maior. Para atender a uma população cada vez maior e uma busca por lucro maior, você precisa produzir mais. Produzindo mais, a degradação vai ser maior. Então, como buscar esse equilíbrio? Dali não saiu nada de efetivo em relação a essa questão. O primeiro produto mais efetivo em termos de preocupação global em relação à questão ambiental apareceria em 1987, com o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum. O relatório Nosso Futuro Comum, ele tem importância pelo fato de apresentar o conceito, e aí barra proposta, do desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria a busca por um equilíbrio entre o crescimento econômico e o equilíbrio ambiental. Então, tentar conciliar a questão de que a produção ela precisa aumentar para atender uma população maior, para atender a busca pelo lucro cada vez maior, e como essa produção ela é a principal causa da degradação, é necessário conciliar essa produção relacionada ao crescimento econômico com o equilíbrio ambiental. E aí o equilíbrio ambiental seria voltar às preocupações no que diz respeito às terras aráveis. Terras aráveis são aquelas que você utiliza para a prática da agricultura, tentar conservar ao máximo terras aráveis, tentar buscar a manutenção ao máximo das áreas de florestas e buscar também a questão de manter o máximo possível a água limpa. Terras aráveis, florestas e água limpa eram os 3 elementos que estão relacionados a essa ideia do equilíbrio ambiental. A proposta era de que o crescimento econômico ele se mantivesse de forma que pudesse garantir que as futuras gerações tivessem acesso, então, a essas terras aráveis, a água limpa e a florestas. O que significa que esse conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que diz respeito às futuras gerações. É desenvolver hoje, crescer hoje, de forma que as próximas gerações possam também ter os recursos, possam ter acesso às condições ambientais para que possam também crescer e também se desenvolver. Ok?